Olá, boa noite, colegas e professora. Hoje estaremos apresentando sobre a influenza suína. De maneira introdutória, estarei explicando um pouco a vocês o que é a influenza. A influenza é uma doença causada por um vírus de RNA, pertencente à família Orthoxomiviridae, e é dividida em 3 tipos, A, B e C. O tipo A é encontrado em diversas espécies, além dos seres humanos, como suínos, equinos, mamíferos marinhos e aves. Apresentam constantes alterações antigênicas. Já o tipo B é encontrado em humano e em focas, e apresenta alterações antigênicas reduzidas. E o tipo C é encontrado em suínos e humanos, causando infecções leves e implicações menos significativas. Apresenta-se antigenicamente estável. Nesta ilustração, podemos observar um vírus influenza com suas respectivas características, como a presença de hemaglutinina ou HA, que é uma glicoproteína responsável pela adsorção e penetração do vírus, a neuraminidase ou NA, que são enzimas responsáveis pela liberação viral na célula hospedeira, a M1, que é uma camada formada por proteínas responsáveis pela proteção do RNA, a M2, que são proteínas responsáveis por regular a montagem viral, o envelope, que é uma camada rica em lipídios, responsável por revestir a partícula viral externamente, e o RNA, que é responsável por armazenar informações genéticas. O ciclo replicativo do vírus influenza inicia-se quando uma partícula viral entra em contato com uma célula-alvo. A ligação entre o vírus e a célula só é possível devido à grande afinidade que a hemaglutinina possui com uma mucoproteína que contém resíduos de ácido ciálico presentes na membrana citoplasmática. E esta ligação da hemaglutinina aos receptores vai induzir a entrada do vírus na célula por endocitose, formando o endossoma. Os endossomas vão ser acidificados no citoplasma, o que vai acabar ocasionando a fusão das membranas viral e endossomal, liberando assim as ribonucleoproteínas virais ao citoplasma. Essas ribonucleoproteínas vão ser importadas para o núcleo, onde vão servir como molde para a tradução e transcrição do genoma viral. Novas proteínas são sintetizadas a partir do RNA mensageiro viral e então o genoma viral é replicado por meio de um RNA complementar de sentido positivo. As ribonucleoproteínas lá recém-sintetizadas são exportadas do núcleo para um local de montagem no citoplasma e então migram até a membrana celular, onde são recobertos por um envelope lipídico contendo glicoproteínas de superfície virais e também proteína M2. O empacotamento é completado pela incorporação da membrana plasmática, que ao fechar-se acaba permitindo a liberação dos vírions. Influenza A é encontrada em grande número de hospedeiros como aves aquáticas de cortes domésticas e selvagens e também suínos, equinos e homens. Pensa-se que as aves aquáticas selvagens são o principal reservatório de vírus influenza do tipo A na natureza, e o suíno permanece como hospedeiro intermediário. É uma alteração molecular de um antígeno de modo que o sistema imunitário humano não possa reconhecê-lo. Isso significa que os indivíduos que têm sido contaminados previamente podem se contaminar novamente pelo mesmo agente. Essa alteração ocorre quando uma nova espécie hospedeira é exposta a uma cepa de vírus que ela nunca havia visto antes, por transmissão de espécie a espécie e por rearranjo de material genético. A deriva antigênica é a tendência que determinado vírus manifesta em alterar periodicamente a sua estrutura genética através de um antígeno mutante, o que exige novos anticorpos e vacinas para o combater. Existem diferentes cepas e possui genoma de RNA segmentado e 2 antígenos proeminentes chamados de HA, hemaglutinina e NA neuraminidase, no revestimento da glicoproteína. O primeiro registro certo e confiável que temos do H1N1 é o isolado de 1918, de corpos preservados no gelo do Alasca em amostras de tecidos em formol.
Sabemos agora que ele já circulava em humanos desde pelo menos 1907 e que o vírus suíno detectado em 1931, que se imaginava ter se originado do vírus da gripe espanhola, circulava paralelamente a ele e é uma origem comum. Embora a chamada gripe espanhola tenha acabado em 1919, o vírus não sumiu. Ele se tornou uma linhagem predominante em humanos e continuou circulando e mudando durante os próximos 38 anos. Mas algo ocorreu em 1957. Nesse ano, o H1N1, que havia mudado entre 3 e 6 anos antes, explodiu. Ele adquiriu 3 de 8 genes de um vírus aviário, hemaglutinina e neuraminidase, e um dos integrantes da polimerase viral, enzima que faz a cópia do seu material genético, o PB1. Com isso, o recém-formado H2N2, que ainda carregava grande parte do H1N1, mas escapava do sistema imune das pessoas, infectou milhões no mundo todo, causando a chamada gripe asiática. O H2N2 substituiu completamente o H1N1 e seria o vírus dominante nos próximos 11 anos. Em 1968, mais um evento marcante na história da influenza, o vírus havia recebido 2 novos genes, a hemaglutinina e o PB1 novamente em 1966. Agora ele explodia na gripe de Hong Kong, como H3N2. Ainda carregava genes do H1N1 de 1918 e a neuraminidase 2, mas sua nova hemaglutinina. Garantiu mais uma vez o passe pelo sistema imune e a consequente pandemia. Embora os genes compartilhados devam ter contribuído para alguma imunidade de fundo suficiente para a pandemia de 1968 ser menos severa do que a 1957. Agora, em 1977, um novo incidente, mas dessa vez inédito. O H1N1 volta a circular causando a pandemia da gripe russa, mas não precisou adquirir nenhum gene novo para isso. A linhagem de 1977 era idêntica ao H1N1 de 1951. Em algum teste de vacina, provavelmente na União Soviética ou no leste asiático, o vírus H1N1 vazou do laboratório. Os 26 anos até então foram suficientes para uma geração toda sem imunidade. O H1N1 de 1951, reintroduzido em 1977, e o H3N2 de 1968 circulam até hoje e talvez coexistam porque temos uma população grande o suficiente para manter a transmissão de ambos. Foi esse H3N2 e 2 linhagens suínas de H1N1, uma delas derivada diretamente do vírus suíno de 1918, que deram origem ao H1N1 causador da gripe suína. Como surgiu a doença H1N1? À época, a patologia ficou conhecida como gripe suína, devido à ideia de que o H1N1 resultava de uma cepa de DNAs fundidos, e um deles seria de uma linhagem de influenza suína. Porém, descobriu-se que o vírus da gripe A contém material genético dos vírus humanos de aves e porcos. Como podemos acompanhar pelo slide, trouxemos os dados do período inicial da epidemia de H1N1 ou gripe suína, que se deu na maior parte em 2009. Os dados do slide se referem ao período de 5 de maio de 2009 até 27 de maio de 2009, quando fazia quase um mês que a OMS colocou o mundo em estado de alerta para uma possível pandemia mundial da referida doença. Aqui vemos que o México liderava em número de casos, com mais de 500 casos e 26 mortes, seguido pelos Estados Unidos da América e pelo Canadá, o que dá a entender que o vírus se adaptou melhor ao ambiente da América do Norte. Com aproximadamente 1.100 casos e 26 mortes, passamos para o seguinte slide, já no estágio mais avançado da epidemia. Aqui vemos que os números da América do Norte continuam extremamente altos, com atenção especial para os Estados Unidos, que agora crescem mais que o México no número de casos, quase se equiparando em números finais. Outros países do mundo começam a registrar seus pacientes zero, ou primeiros contaminados, principalmente na América Latina e Europa. Países como Brasil, Argentina, Rússia e Austrália continuam com 0 pacientes e as contaminações e mortes, como números totais, dobram no mundo todo, chegando a aproximadamente 2.200 casos e 40 mortes.
E nesse slide vemos o momento onde a pandemia já havia afetado todos os continentes do mundo, e o México continua líder em mortes. Porém, os Estados Unidos já passam o México em casos, provavelmente pelas melhores condições de atendimento médico e instrução de profilaxia que fornecem um país desenvolvido como os Estados Unidos. Aqui vemos que a pandemia já havia atingido todos os continentes do mundo com pelo menos um caso confirmado. E nesse slide podemos ver o primeiro ápice de contaminação da doença. Os estágios de uma pandemia consistem na evolução epidemiológica de uma infecção, onde é definido pela OMS em 6 estágios. Aplicando essa definição para a infecção pelo vírus influenza, podem ser reconhecidos os seguintes períodos e estágios. O primeiro período consiste na probabilidade incerta de uma pandemia, e que consiste os seguintes estágios. Estágio 1. A ausência da doença no ser humano provocada pelo vírus influenza que circula entre animais. No estágio 2, a doença no ser humano provocada por vírus influenza que circula em animais selvagens ou domésticos, com potencial de ameaça pandêmica. E o estágio 3, onde a doença é esporádica ou em pequenos surtos, sem evidência de transmissão interhumana suficiente para manter os surtos, mas com grande risco de potencial de ameaça pandêmica. O próximo período se trata da probabilidade média de pandemia. Nele, temos o estágio 4, com pequenos focos de transmissão interhumana com localização limitada, mas com risco potencial de provocar pandemia. No terceiro período, temos a probabilidade alta de pandemia, onde observamos o estágio 5, com a maior expansão interhumana, restrita a 2 ou mais países de uma região do planeta com risco de provocar pandemia. O próximo período é de pandemia em evolução. Nele, observamos o estágio 6, a transmissão interhumana sustentada e atingindo mais de 2 regiões planetárias. Estágio. Quando uma pessoa está infectada pelo vírus da influenza, as gotículas expelidas por meio de tosse, fala e espirros são acompanhadas por ele e podem ficar na superfície durante algumas horas. O contágio acontece quando uma pessoa inala essas gotículas ou ela entra em contato com a superfície infectada, levando depois mãos à boca, olhos, nariz, sem higienizá-las. A gripe se inicia com febre alta, aproximadamente 38 graus, dor no corpo, mal-estar, dor de cabeça, iniciando o segundo estágio da gripe. Algumas pessoas podem apresentar tosse, que tem início com uma tosse seca e depois progride para uma tosse expectorante. Outros pacientes notam sintoma inicial, dor na garganta leve, que tem aumento gradativamente até de 4 a 5 dias. Depois de 3 dias de febre, a temperatura ela se normaliza e o quadro de coriza prorroga por mais 3 ou 4 dias. A partir disso, o paciente demonstra melhoras e os sintomas começam a ficar cada vez mais leves e menos incômodos. Crianças podem apresentar dor abdominal, vômito e diarreia. Idosos podem apresentar febre baixa ou ausente, confusão mental. O período de incubação é de 1 a 4 dias. Pacientes imunodeprimidos também podem ter apresentação clínica de poucas características. O vírus influenza apresenta 3 tipos, A, B e C. Para a detecção, possui testes como teste rápido, que diferencia os tipos de vírus como apenas o teste A, tanto o A como o B, mas não os dois ao mesmo tempo, e o A e o B ao mesmo tempo, distinguindo qual é qual. O teste rápido tem uma sensibilidade menor que o teste cultura do vírus. O exame que der negativo não afasta a possibilidade de influenza. Porém, pela rapidez do resultado, ele pode ser indicado para pacientes com casos PCR para H1N1. O teste de ácido nucleicos, mais comum para diagnóstico da influenza, é a reação em cadeia polimerase, via transcriptas e reversa, RT-PCR. Porém, a amplificação baseada na transcrição da sequência de ácidos nucleicos. Uma vez extraído do espécime, o RNA viral pode ser utilizado no teste RT-PCR, não apenas para identificar o vírus, como sendo a influenza, mas também para determinar subtipo e cepa, por meio de análise sequencial. Os genotipos virais podem ser rapidamente determinados por meio de sequenciamento de alguns ou de todos os genes virais, embora a genotipagem do vírus diretamente da espécime dos pacientes geralmente requeira algum nível de amplificação na cultura celular. Imunofluorescência.
Esse teste também é realizado em amostras provenientes das vias aéreas, utilizando uma técnica que torna brilhante as células infectadas pelo vírus, quando observada no microscópio. A sensibilidade dessa técnica de teste é de aproximadamente 80% de eficácia, quando comparado a técnicas moleculares, podendo ser superior quando a amostra for colhida até o terceiro dia após o início dos sintomas. A coleta consiste num raspado nasal com suave, seguido de um lavado nasal, ou seja, injeção de soro, na narina, que a seguir é aspirado. Tratamento. A influenza H1N1 tem cura, e seu tratamento pode ser feito por meio de medicamentos que tratam e aliviam os sintomas da doença, assim como o medicamento oseltamivir, conhecido como Tamiflu, é um medicamento liberado pelo FDA e disponibilizado pelo SUS. Ele é contraindicado para pessoas gestantes na categoria C, crianças menores de 12 anos, indígenas, hospitalizados e portadores de doenças crônicas. Outro medicamento que é utilizado como tratamento alternativo ao oseltamivir é o zanamivir. Ele é liberado pelo FDA e disponibilizado pelo SUS. É um medicamento contraindicado para crianças menores de 5 anos e pacientes portadores de doenças crônicas. Além disso, o paciente com H1N1 deve permanecer em repouso, ingerir muito líquido e ficar em isolamento, evitando transmitir a doença para outros indivíduos. Na dosagem, a posologia irá depender da idade do paciente. Ela se mantém de 12 em 12 horas por 5 dias para todos, mas a posologia vai aumentando de acordo com que a idade do paciente for aumentando. Profilaxia em humanos. Em 2009, uma vacina monovalente PH1N1 foi produzida separadamente, além da vacina trivalente sazonal da gripe. A formulação da vacina contra a influenza sazonal foi postulada como tendo impactado a eficácia da vacinação PH1N1. A vacina é composta por um vírus inativado. Durante a pandemia de 2009 a 2010, a vacinação com PH1N1 foi eficaz na redução das taxas de doenças semelhantes à influenza, à própria influenza e pneumonia. A administração da vacina sazonal deve continuar sem a preocupação de interferência potencial com uma nova vacina pandêmica, embora mais estudos sejam necessários para determinar se isso é aplicável a outras temporadas de influenza. Sendo assim, a formulação é alterada anualmente. Sua formulação contém proteínas de diferentes cepas do vírus influenza definidas ano a ano conforme a orientação da OMS, que realiza a vigilância nos hemisférios norte e sul. As cepas vacinais são cultivadas em ovos embrionários de galinha e por isso as vacinas contêm traços de proteínas do ovo. Existe vacina trivalente, com 2 cepas do vírus A e uma cepa de vírus B, e vacina quadrivalente, com 2 cepas de vírus A e 2 cepas de vírus B. Em comparação com aqueles que receberam a vacina contra a gripe sazonal sozinha, os indivíduos que receberam a vacina PH1N1 sozinha ou em adição à vacina sazonal tiveram uma redução de aproximadamente 50% em doenças semelhantes à influenza, redução de 80% na influenza e redução de 63% na pneumonia. Não houve diferença clinicamente significativa nas taxas de ataque de doenças semelhantes à influenza, a própria influenza ou pneumonia entre aqueles que receberam a vacina PH1N1 com ou sem a presença da vacina sazonal. Qualquer pessoa pode tomar a vacina, mas existem grupos mais vulneráveis que devem ser priorizados e ter atenção redobrada com a prevenção. São eles trabalhadores de saúde, povos indígenas, mulheres até 45 dias após o parto, idosos a partir dos 60 anos, professores, pessoas portadoras de doenças crônicas, população privada de liberdade, incluindo adolescentes e jovens de 12 a 21 anos, sob medida socioeducativa e funcionários do sistema prisional, gestantes e crianças de 6 meses a 6 anos.
Então é isso, pessoal. Agradecemos muito a atenção de todos. Tenham uma excelente noite.